Bom, hoje eu começo um desafio, explicar para vocês o que significa o salto quântico. Começamos pelo átomo. Sabemos que somos feitos de átomos, moléculas, células, tecidos e etc. Vamos estudar para quem não conhece um átomo. Vamos estudar, né? Então, o átomo, você tem um núcleo. Nesse núcleo você tem os prótons e os nêutrons e os elétrons nas camadas, certo? Os elétrons, eles saltam de camadas. Eles tentam se afastar do núcleo, aonde se encontram os prótons e nêutrons, certo? Então, há uma atração próton positivo, elétron carga negativa. A energia liberada para dar o salto do elétron, essa energia é denominada o que entendemos de radiação eletromagnética. Desse salto que é feito, dessa energia que é emitida, acontece a luz. Uhul! Temos a luz, gente. Eu fiz algumas pesquisas na internet e a gente fez algumas comparações, né? O que eu observei foi o seguinte: essa luz é como se fosse um pisca-pisca. O nosso corpo, para vocês terem uma ideia, ele pisca 3 bilhões de vezes por segundo. Sendo assim, se acontece assim, esse pisca-pisca normal, natural, isso é o que nós chamamos de natureza. É como se a coisa tivesse que funcionar dessa forma natural. Então, isso aí é uma forma natural do salto do elétron. Entendido essa primeira parte? Agora, acontece que nem todo mundo funciona dessa forma. Todos os seres humanos vão ter esse pisca-pisca com essa frequência? Aí os meus alunos começam a perguntar: professor, o que é preciso para dar o salto? Aí eu fico assim, assoberbado, né? Resposta: se tratando-se do salto quântico, esse salto quântico, também chamado de colapsar, o ser humano tem que mudar para experiências digitais, saindo dessa tecnologia analógica que se perdurou há muitos anos pela física de Newton, né? Então a gente passou por diversas fases tecnológicas, né? E a gente está percebendo que tudo na vida hoje, em termos de eletrônica, é tecnologia digital. Então, se o ser humano permanecer com a tecnologia analógica do passado, as respostas e soluções dos seus problemas e necessidades serão aquelas conhecidas, aquelas comuns, certo? Você não abre o leque de oportunidades, né? A vida está aí para te dar diversos caminhos, né? A gente pode citar alguns exemplos. No caso, por exemplo, no caso analógico, você escolhe prosperidade, né? Aí o que você aplica? Você aplica escassez.
Parece que algo em você define o que você tem que escolher, aplicando experiências anteriores, quer dizer, experiências comuns, certo? Então, no analógico, existe a ideia, né, do destino pronto, né? Essa coisa do destino pronto. Não, teu destino vai acontecer isso, a tua vida vai ser dessa forma. Agora, no modelo digital, não. No modelo digital, nós temos as incertezas. O que é incerteza? A incerteza é tudo aquilo que é possível. Então, a incerteza te dá essa oportunidade de dizendo para você, tudo é possível. Tudo é indeterminado. Então, você tem um rol de possibilidades. Tem um filme na internet de um peixe no aquário. Quer dizer, o peixe está no aquário, com muita água, espaço, ninguém incomoda ele. O que acontece com esse peixe no aquário? O peixe pula do aquário. Numa estratégia para a gente entender o significado desse exemplo, o peixe, imagine, caiu num copo d'água. Desse copo d'água, ele pula para uma poça d'água. Dessa poça d'água, ele pula para um garrafão d'água. Desse garrafão d'água, ele pula para um caminhão cheio de garrafões d'água. Desse caminhão, o motorista pega essas águas e joga no ar. Você está observando as fases que o peixe passou para chegar ao seu objetivo. Ele não usou a tecnologia analógica, ele usou a tecnologia digital. Então, a gente tem uma situação em que os elétrons estão organizados. E temos uma situação que os elétrons estão desorganizados. Então a gente tem que quebrar essas conexões com a consciência, certo? A gente tem que obter uma forma de fazer essa mudança sem muitas situações que você se sinta inadequado para o processo. Aí volta novamente aquele aluno perguntar, professor, por que alguns de nós, humanos, não damos o salto? Porque alguns de nós, humanos, não damos o salto. Aí o professor vai responder a esse aluno. Vamos ter que voltar ao átomo. Em alguns humanos, o que acontece? Os elétrons, eles ficam blindados. Eles são blindados. Ou seja, eles ficam polarizados com os prótons. E essa polarização do elétron com o próton não permite que seja emitida aquela energia. Não permite que o elétron dê o salto e produza aquela luz. Certo? Então você tem o elétron preso ao núcleo, praticamente ao próton, fazendo com que ele não dê o salto. O que chamamos isso? Chamamos isso de autossabotagem. O que chamamos isso? Chamamos isso de zona de conforto. Então, vocês estão vendo a importância do elétron dar o salto. Mas ainda não se descobriu como é que ainda os seres humanos não perceberam da necessidade desse salto quântico.
Muito bem, professor. Aí os alunos começam novamente. Professor, como eu posso acabar com essa blindagem? Quer dizer, os elétrons estão blindados. Eles não estão dando salto. Isso acontece em alguns seres humanos, em outros seres humanos. Isso aí flui naturalmente. É a natureza. Não estou querendo dizer que é certo ou que é errado. Tá certo? Então, o que acontece com essas pessoas que têm essa blindagem? Falta de energia, dispersão mental, simulação para o fracasso. Tudo isso é causado pela blindagem, por não ter salto quântico. Pensamentos positivos, as pessoas não têm isso. Né? As pessoas têm pensamentos negativos. Vivem conformadas com tudo e com todos. Né? Acham que essa forma de vida tem que ser assim mesmo, porque não há saída, não há solução. E ficam falando que a vida é assim mesmo. Não tem jeito. Isso é o que é ocasionado pela blindagem. A gente para um pouquinho para pensar. E aí o aluno normalmente fala: ótimo, professor. Você me explicou muito bem os procedimentos, o que está acontecendo. O que eu faço para me desblindar? O que eu faço para me desblindar? Bom, aí a situação é pesada. Tem 3 sistemas que em conjunto poderão desblindá-los. Mas você primeiro precisa entendê-los. Então, para que você entenda esses 3 sistemas, eu vou definir assim, bem pé no chão. Certo? Bem pé no chão. Nós temos a consciência imediata. A consciência imediata, né, é aquela que escolhe sem restrição as soluções da sua vida. A solução dos problemas, aqueles problemas simples, tipo escolher o sabor do sorvete, né? Você está com sede? Posso beber água? Vou beber uma água mineral com gás ou sem gás? Isso aí é a consciência imediata. Agora existe uma consciência externa. Eu botei até uma interrogação aqui. Uma consciência externa. Deus, universo, tem várias correntes aí. Tá? Não quero entrar em detalhes nisso aí por enquanto. Essa consciência, não. Essa consciência escolhe em níveis de energia maiores as nossas decisões. Essa consciência externa propicia inúmeras possibilidades. Encontra vários caminhos. Tá certo? E tem a capacidade, essa consciência externa tem a capacidade de transferir a realidade, né, dos sentimentos, transfere a realidade dos sentimentos desejados. Ela consegue fazer isso. Então você já entendeu o que é consciência externa e o que é consciência imediata. Tem uma coisa chamada entropia psíquica. A entropia psíquica é a desordem no sistema. Quer dizer, essa desordem aqui do sistema. Você vê aqui os elétrons todos malucos, não sabe para onde ir. E tem aqui os elétrons organizados. Então, essa energia, o elétron tem que dar um salto, certo? A entropia é necessária para que se dê um salto quântico. Tá? Então,
essa desorganização aqui dos elétrons, ela tem que chegar a um denominador comum. Então você tem átomos totalmente organizados e átomos totalmente desorganizados. O que a gente observa? Os átomos organizados são os sólidos. E os átomos desorganizados são os gasosos, os elementos gasosos. Esses elementos gasosos têm menos luz. E os elementos sólidos têm mais luz. Por que tem mais luz? Porque aqui está sendo dado o salto quântico. Então você precisa de luz para o salto quântico. Muito bem. Como é que se obtém essa organização? É você não mentir. Mentira, ansiedade e julgamento. Você não fazer mentira, você não ficar ansiosa, a pessoa não ficar ansiosa e a pessoa não fazer julgamentos. O que é mentira? Mentira é conflito com a realidade. O que é a ansiedade? Ansiedade é conflito com o tempo. E o que é julgamento? O que é julgamento? É o conflito com as pessoas. Então, esses mentira, ansiedade, julgamento, você tem que avaliar muito bem isso. Entendeu? Você tem que saber conviver muito bem com isso. Tem que entender os procedimentos para que isso seja bem resolvido no seu ser, para que você dê o salto quântico. Nossa, acho que eu consegui, de uma maneira simples, explicar a importância do salto quântico nas nossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.